estamos aqui de novo, E aí, diretamente do Aqui Pode. Tudo bom? tudo bem? Tudo bem. Carol, eu queria começar fazendo uma pergunta aqui para o pessoal. Relacionamento é fácil? Alguns Nem sim. um pouco, nem um pouco, né? Até porque a gente está lidando com dois seres humanos complexos e que já passaram por muitas coisas e por muitos traumas e vivências. E aí é muito complexo, né? Porque a gente nunca sabe ali 100% o que o outro passou, o que o outro viveu, né? Pois é, a gente está lidando não só com outro, mas com outros, né? São muitas Exatamente. pessoas e chega uma hora que a gente precisa administrar diferentes perfis, né? Pessoas diferentes na nossa vida. E tinha um curso que eu ministrava antigamente que chamava A Arte do Relacionamento Interpessoal. E aí eu lembro que na época minha supervisora ela falou assim, mas Adriana, e esse título, A Arte? Por que que você escolheu a arte do relacionamento interpessoal? Eu falei assim, nossa, porque para chegar à excelência precisa de treino todos os dias. E arte é isso, é quando eu vou me expressando, vou melhorando, vou me comunicando através de uma série de coisas. E eu acho que se assemelha muito ao processo artístico. Eu vou aprimorando, né? É muito isso. E nos atendimentos também que eu tive, coincidentemente ou não, esse assunto foi abordado de maneira indireta, mas foi abordado nas sessões. Foram dois casos diferentes, mas todos tiveram essa questão de agora, quando eu tive contato com essa pessoa mais a fundo, né, eu pisei em ovos, né? Um caso foi de uma pessoa que, né, eu mais conhecia a menina ficou um tempo na casa deles, eram de cidades diferentes. E ele pisava em ovos, porque ela tinha muitos traumas e muitas questões que ela chorava, que machucavam ela. E ele falava: Eu não sei, eu não sabia, porque eu tive que pisar em ovos o tempo todo, porque ele não sabia que traumas ela tinha, que coisas ela tinha ali no passado dela, né? E teve um outro caso que a pessoa tinha um contato ali no trabalho, mas quando eles começaram a dividir o apartamento, ele conhecia uma outra versão dela. Porque aí ele vai conhecer ela estressada, ele vai conhecer ela feliz, ela como que ela vai se comportar com ele quando ela não estiver num dia bom, ele vai conhecer ela ali de outra maneira. E aí, né, a relação interpessoal fica muito mais intensa e ele se surpreendeu e se frustrou, ele falou, parecia uma outra pessoa, né? Então, é uma diferença muito grande também quando a gente tem pouco contato com a pessoa, e quando a gente tem contato ali com a pessoa praticamente 24 horas do dia e a gente vê coisas que para outra pessoa pode ser banal, para a gente não é banal, que para outra pessoa pode machucar porque ela tem um passado, ela tem uma história, a gente não sabe, ou a gente não sabe a insegurança daquela pessoa. Então, assim, é complexo, né? Uhum. E eu vejo muitas histórias, assim, de pessoas que repensaram os seus relacionamentos, às vezes mais rápido, às vezes depois de alguns anos, enfim, em função de mudanças de comportamento que os seus parceiros, que seus parceiros foram apresentando, também porque dentro de um relacionamento a gente passa por novas experiências e por novas vivências, né? Tem gente que se conheceu na adolescência e tá junto até hoje, mas essas pessoas elas passam por diversas experiências, por diversas situações, e isso muda, inclusive, a nossa plasticidade cerebral, né? A gente Com muda certeza. ao longo dos anos, então é normal que a gente repense muitas vezes o nosso relacionamento interpessoal, não só o afetivo, né, o amoroso, mas que a gente pense o relacionamento até dentro da nossa família. E a gente vai mudando. E uma coisa que eu vejo muito, até em relacionamento, é aquele famoso, a gente não tá mais na mesma vibe, né? Uhum. Porque a gente tá mudando o tempo todo, a gente tá amadurecendo, a gente tá mudando os nossos pensamentos, a gente tá tendo insights diferentes o tempo todo, né? Teve um paciente meu que falou, poxa, Carol, eu tô tendo. Ele lê um livro e ele começou a ver a vida com outra ótica. Ele falou, quero. O que eu posso fazer para pegar todos esses pontos que eu não sei
que estão errados comigo e que nem esse insight que ele teve do livro. Eu falei, não existe. Isso aí vai ser o seu cotidiano, né? Uhum. Você vê um filme que vai te dar um insight novo, você conversar com alguém, uma experiência no seu trabalho, não tem como você saber, né? São coisas que você vai ter ao longo da sua vida. E a gente sempre vai mudando. Então, às vezes, a outra pessoa, ela também está mudando, ou ela continua ali, só que não tá mais naquela coisa que você tá, né? Então, e aí começa a ter essa divergência, né? Que tem nas relações interpessoais. Uhum. E aí eu fico me perguntando, quando a gente nasce num sistema em que essas relações já estão estabelecidas, né? Por exemplo, quando a gente entra na nossa família, a gente tá lá, apareceu na nossa família, né? A Adriana, a Carol, criança, fala, opa, já existe aqui um sistema que todo mundo se relaciona de uma forma que eu preciso aprender. Como será que ficam nessas relações em que nós somos inseridos, né? Nessas relações as pessoas já convivem ali entre elas, e aí eu falo de família, mas pode ser quando você entra num novo emprego, né? Que as pessoas já têm uma convivência ali e você precisa se adaptar. Eu entendo que como criança a gente precisa dos adultos para nos ajudarem nisso, né? De toda uma comunidade, toda uma sociedade ali para ajudar a gente nisso. Mas eu fico me perguntando como que a gente se relaciona em sistemas que já estão ali, que são duradouros, né? Para a vida toda, assim, são laços para a vida toda. Eu É, acho que tem muitos obstáculos e desafios aí. muitos, porque a gente nunca vai conhecer 100% a outra pessoa. Eu acho que, honestamente, a gente nem se conhece 100%. A gente Uhum, está sempre buscando se conhecer melhor, mas eu não sei, por exemplo, que atitude eu posso ter mediante tal situação, uhum, né? Então, assim, é muito complexo, porque se a gente fica nessa constante busca de autoconhecimento, de tentar se conhecer cada vez mais, a gente nunca vai conhecer o outro 100%, né, Dri? Então, isso é um ponto, assim, muito complexo, né? Mas a gente também tem que aceitar que as relações interpessoais, que o outro não é perfeito, como nós também não somos. Então, que a gente também vai ter que aceitar algumas coisas que, né? Porque o outro também erra, né? Então, acho que também entra uma questão da empatia, né? O outro não vai suprir aquelas expectativas que a gente tá imaginando, né? E aí, isso a gente acaba aprendendo ao longo do tempo. uhum. E nem você, né? Nem a gente vai atender a expectativa de um ambiente. Então, quando a gente entra nesse ambiente cuja comunicação interpessoal já acontece, é, é importante a gente ter em mente que nós não vamos atender a todas as expectativas e as pessoas também podem não atender às nossas expectativas, né? Com certeza, Eu tenho com certeza. várias histórias aqui, eu também escolhi uma pessoal, né? É, aqui do meu relacionamento, do meu casamento mesmo, esses dias, muito recente, coisa de 2, 3 dias atrás, antes da gente ter essa conversa, é, eu E é é, curioso, né, como a gente tem, tem essas questões que aparecem poucos dias antes da gente gravar, né? exato, assim como nas sessões também, eu sei, né, a gente falou disso esses dias, a gente encontra com o paciente, ele nos procura e a gente está passando às vezes por situações muito parecidas. E, Isso acontece muito. pois é, e aí eu comprei um biscoitinho, um pacotinho de bolacha de um sabor, é chique, chama Red Velvet, né? Aham. E aí eu dei de presente pro meu marido, eu falei assim, olha que legal, aqui achei uma bolachinha Red Velvet e tal, não sei o quê, artesanal, super bonitinha. E aí ele falou assim, Bri, em que momento eu te falei que eu gostava de Red Velvet? Porque ele falou assim, porque desde quando a gente se conheceu, você sempre faz surpresas com coisas desse sabor, né? Então, no aniversário dele eu compro o bolo Red Velvet. No... Se tem algum docinho que eu tô na rua, lembra? Eu falo, que legal esse muffin, esse bolinho, tá, Red Velvet, que legal, vou levar ele, eu sei que ele gosta e tal, não sei o que, eu sei. E aí ele falou assim, foi que eu te disse isso, né? Porque às vezes eu prefiro um bolinho de milho, um fubá, um aipim. Eu falei,
é mesmo? Eu não sei de onde eu tirei que você gostava disso. E eu ficava tão feliz, e acho que ele ficava tão feliz de me ver feliz. Eu falava assim, nossa, que legal, enfim, mas ele falou, E poxa, eu às nem vezes gosto tanto assim, né? E eu falei, ixi, não me e às senti vezes era péssima. uma E às vezes era uma questão de que você via aquele bolinho bonitinho, um sabor ali chique, né? E é superestimado, né? Assim, o Red Velvet, ele é famoso, chique. Então você via como um presente bacana, né? Faz uma vista ali para você era algo que você falou, ele gosta do sabor, ele sempre come e é bacana, né? E você associou. E eu nem sei por que que eu interpretei, eu trago esse exemplo justamente para a gente aplicar aqui no nosso dia a dia, né? Situações que algo semelhante a isso acontece. Eu li, eu interpretei um determinado momento em que eu associei que alguém gostava de alguma coisa e eu passei a agir conforme o meu pensamento, conforme o que eu interpretei de uma determinada situação. Até que essa pessoa falou, né? Opa, não, mas eu não sou assim, né? E eu lembro que quando eu era criança para adolescente, que às vezes eu começava a me revoltar, fazer perguntas, enfim, e o meu pai falava às vezes, né? Falava assim, meu filho, mas você não é você tá brava assim, né? E eu falava, poxa, mas é verdade, acho que eu não sou tão brava assim, porque se essa pessoa que convive comigo está dizendo que eu não sou tão brava assim, eu acho que tem alguma coisa errada comigo. Então, quando a gente, e na verdade eu era brava mesmo, enfim, né? Eu fui entender isso depois. Mas quando a gente convive muitos anos com uma pessoa, a gente também cai na armadilha de fazer interpretações sobre o padrão de comportamento que ela traz, né? Sim. E a gente age E, sobre e, isso. é muito isso mesmo, assim. A gente às vezes acha que a gente conhece a pessoa mais do que ela mesma, e não, né? E não. E tem muito isso também da nossa mãe, assim, né? Achar, não, que conhece a gente mais do que nós mesmos, né? E até eu entro num ponto familiar, né? Por exemplo, a minha mãe não gosta muito da cor do meu cabelo, né? E eu, mãe, mas eu já sou adulta, né? Assim, é, você tem sua opinião, eu tenho a minha, né? Então você precisa cortar o cabelo e aí a gente já entra na questão de relação e de também a nossa identidade, né? E também do respeito também porque muitas vezes os nossos familiares ainda têm uma visão nossa, como se eu comparo muito até com nem paciente, mas com pacientes também, mas com amigas também, que às vezes os pais têm uma dificuldade, não, esse para mim é o certo e pronto, e cada pessoa tem a sua identidade, né? Independente de ser de maior de idade ou não. Mas às vezes a pessoa ela gosta de ter o cabelo maior e é da identidade dela, né? E aí afeta na relação interpessoal, assim, inclusive. Teve uma fala, né, que a minha mãe falou, mas todo mundo aqui em casa tem a mesma opinião, quem está errado? Falei, bom, porque eu prefiro meu cabelo grande? Uhum. Porque eu prefiro meu cabelo grande é preferência, é gosto, né? Então, tem essa questão que eu acho também do respeito, da individualidade de cada um, né? Que numa relação interpessoal tem que ter. Pois é. Então, assim, acho que algumas questões aqui que valem para o nosso dia a dia. Primeiro de tudo, existe um indivíduo dentro de um grupo, né? E existe um indivíduo, existem várias pessoas vivenciando a sua individualidade, ou seja, trazendo suas diferentes percepções sobre aquele grupo que a gente participa. Esse grupo pode ser familiar, inclusive grupo de amigos e etc. Por exemplo, a minha família acha um absurdo comer em bowl. E, gente, eu amo comer em bowl. Tipo, esses bowls aqui, sim, eu amo. E a minha família acha isso muito estranho. E aí junta aquela coisa toda de todo mundo acha isso muito estranho, mas também tem a questão de cada indivíduo
pensa diferente, assim, tem gostos diferentes, e quem tá certo, quem tá errado? Tem um certo e um errado em eu preferir o cabelo maior, eu preferir comer em bowl, né? E aí vem aquela questão de o que é eticamente correto, mas também tira um pouco também a questão da individualidade de cada um, sabe? A gente sabe que o mais ideal, assim, é você comer num prato normal, né, e tudo mais, mas cada pessoa é Nos foi diferente. ensinado, mas não É necessariamente exatamente, é o melhor, né? Não existe uma regra para que a prioridade seja uma louça e não a outra, né? Mas eu exatamente. acho que o que você está trazendo aqui para gente é seríssimo, assim, quando a diferença me incomoda. Então, quando o outro me apresenta uma forma de pensar que é diferente da minha, e aquilo passa a tomar um espaço na minha vida de incômodo, né? Como se fosse um elefante branco no meio da sala, assim. Nossa, aquilo tá me incomodando, mas fui eu que botei aquele elefante branco. Ou seja, o fato da Carol me dizer que ela come um bowl não muda em nada minha vida. Vai me incomodar o quê, né? Então, assim, não Sim, criticando as pessoas que acharam diferente, mas criticando sim, tá? Porque realmente, quando a diferença do outro começa a me incomodar, e aí ao invés de somar, ao invés de entender aquilo que o outro gosta, eu fico querendo tirar da frente, né? Não, é assim, para que isso tá a me pessoa, incomodando. é muito isso, assim. Mas não é normal comer em bowl, só, como assim? Não é normal, mas eu falo, eu gosto, né? Uhum, Mas não é normal, meu Deus, é anormal, sabe o quê? E isso também é uma questão que até é muito em adolescentes na terapia, é muito visto, que é um conflito, porque a gente está numa geração que está cada vez mais moderna, digamos assim, a gente está, né, evoluindo muito, e aí os pais às vezes não conseguem entender essa questão e é uma coisa errada, né? Mas quem disse que é uma coisa errada, né? uhum, Porque a pessoa não está ali se enquadrando naquilo que foi programado como certo, mas o que é certo, sendo que nós estamos tratando de seres humanos e cada um com a sua opinião, entende? uhum, Então, assim, eu sou quadrigêmea, cada um pensa ele de um jeito. Mas se eu sou a única que como do bolo, eu sou diferente. Se eu sou a única que gosta de cabelo muito grande, eu sou diferente, né? uhum. E não é isso. Talvez eu tenha uma opinião diferente, mas porque eu sou um ser humano diferente. E tem várias explicações aí. Minhas irmãs podem se identificar mais com opiniões da minha mãe ou cresceram já assim, se acostumaram assim, né? Ou se acostumaram com aquilo que é eticamente correto, né? Eu já escutei muito, mas, Carol, 1.500 fotos, porque meu Instagram foi banido, mas foi tombado, mas, Carol, 1.500 fotos de Instagram, isso não é normal. O que que é normal? É normal você ter 20, 30 fotos? Por que é normal você ter 1.500 fotos? Eu, E me- eu eu gosto. costumo, eu costumo me perguntar, assim, qual é o prejuízo que isso causa em alguma área da minha vida, né? Nenhum, e talvez eu acredito que sejam pessoas que estão muito presas no que é eticamente certo, no que os outros vão pensar. Nossa, mas se alguém vê você comendo no bowl, vai achar que você é um troglodita, né? Mas eu gosto. Eu acho que Nossa, porque eu tô até pensando aqui, porque eu tenho vários bowls, eu gosto. E eu aliás, pior, eu adoro. gosto da Me traz um mistureba, conforto. gosto de misturar lá dentro mesmo, Eu arroz com também, eu também. feijão. Eu gosto de maçaroca. E assim, eu sou assim, né? A Carol, umas vezes tem 1.500. Uhum. Entende? Eu sou assim. Isso é um modo de libertação, né? Então, assim, muitas pessoas elas também estão presas naquilo que é eticamente certo, é eticamente correto, aquilo que, né? Assim, eu comecei a postar, ó, gente, parece burro, mas não é. Eu comecei a postar esses dias, que eu tô sem Instagram, né? E eu gosto muito de postar story. E eu comecei a fazer uma coisa muito atípica minha, que era postar no WhatsApp.
E fui julgada por conta disso. Falei, gente, mas se eu quiser postar, eu vou postar. E não importa, sabe? Então, assim, o que que os outros vão pensar, o que os outros vão falar. E eu já fui uma pessoa, porque eu fui criada, né, muito num meio, assim, que tinha esse pensamento. E cada dia mais eu tô me desprendendo disso. Uhum, E eu percebi que eu escutava muito isso porque eu vivia num lar com pessoas que me falavam isso diariamente. uhum, A partir do momento que eu comecei a ficar, eu mudei de ambiente, moro num lugar sozinha, eu tô uhum, cada vez mais conectada comigo. uhum, Mas eu penso, se eu estivesse com uma pessoa que me falasse todo dia a mesma coisa que nem era, aquilo poderia ficar mais latente na minha mente. Só que eu estou cada vez, eu tô sozinho, tô com a Carol, com o pensamento da uhum, Carol, com a identidade da Carol. Então, o que eu quiser fazer, né? Claro, que não vai ferir os outros, né? O que eu achar, se eu quiser postar alguma coisa, eu vou postar. uhum, Mas por eu escutar muito aquilo, aí a gente vem da relação interpessoal, por eu escutar muito aquilo, viver muito aquilo, todos os dias escutar a mesma coisa, eu achava uma coisa. Que uhum. agora eu consigo ter mais conexão com o eu, com o Uhum. que eu acho. E, Comigo, pessoal, né? assim, o comportamento ético é tudo aquilo que me faz pensar os resultados para o grupo. Tá? Então, assim, as empresas, elas colocam o código de ética, a gente tem diversas leis, diversos estatutos, não é? Porque isso vai nortear a nossa convivência em grupo. Então, o que eu acho de alguma coisa que não interfere de nenhum modo na convivência de um grupo, aquilo não tem nada a ver com ética. Aquilo é um gosto pessoal que eu estou tentando impor goela abaixo de alguém, né? Então, o comportamento ético é tudo aquilo que eu faço que vai refletir no convívio do grupo. Então, se você está dentro de uma família, se você está ali convivendo com a sua família, ou se você tem um grupo de amigos, um grupo de pessoas com as quais você convive frequentemente, comportamento ético é tudo aquilo que você faz que vai refletir bem ou mal no grupo, tá? Não é de repente virar para Carol e falar assim, nossa, ai, o cabelo dela é tão diferente, não gosto, me incomoda, e aí eu vou ficar dizendo para ela que aquilo é um erro. E de erro não tem nada, tem um gosto, tem uma escolha, né? Exatamente. E é essa questão parece muito banal, mas é muito difícil de explicar para as pessoas, né? Ah, mas você foi para tal lugar de short jeans, tá? Eu gosto. Ah, é cafona. O que que é o cafona? Uhum, Porque para mim existe gostos. O que uhum, que é a moda, né? O que que é uma coisa cafona, uma coisa que tá fora de moda? Porque pra mim é gosto. Tem pessoas que gostam de objetos antigos, gostam de usar coisas mais modernas, ou pessoas que gostam de usar coisas mais. Então a gente entra nessa questão, porque não é cafona, eu gosto dessa pessoa. O que que é cafona, né? Então, assim. O que que é isso, né? Eu sei disso porque eu sempre fui a pessoa mais diferente da minha família. Então, Carolina é hippie, Carolina é cafona, Carolina é isso meu gosto, né? Então, assim, isso foi uma coisa que eu acabei aprendendo muito depois que eu me desprendi, né? E realmente as pessoas não falam por mal, nem todo mundo fala por mal. É porque às vezes eles acham que eles estão dando uma opinião construtiva, mas na verdade não é opinião construtiva, é a opinião deles que é diferente da nossa. uhum. Pessoal, fica a dica, então, quando vocês forem comentar algo sobre alguém, né, sobre um amigo, uma pessoa próxima, alguém no trabalho, observa se aquela crítica, entre aspas, né, vai ser algo edificante, né? Tem, às vezes, a gente tá com uma mancha na roupa e chega, não percebeu. Vai, Adriana, essa mancha aí na roupa, tá, ok. Não, realmente, obrigado por avisar, não tinha percebido, né? Ô, Adriana, e, sei lá, esse esmalte na sua unha, nada a ver, né? Aí foi algo que você não gostou, mas eu gostei. Enfim, aí Mas vai você lida com somar esse alguma coisa. desconforto, né?
Que eu nunca Exatamente. Vai tá. somar alguma coisa. Tipo, o nariz tá coçando aqui, eu não sei por que começou a coçar, mas enfim. Alergia. E é isso. Será que a sua opinião ela vai ser construtiva? Ou você pode acabar dando uma insegurança para alguém, né? Uhum, Porque o que a gente mais vê também, né, Dri, a gente vê muito pessoas que são inseguras por opinião de outras pessoas. uhum. Nossa, Carol, quantas vezes eu já fiz alguma coisa para evitar problema, para evitar conflito, para agradar, para já cortei até meu cabelo porque Sim, eu também já cortei meu cabelo para agradar para agradar, diferentes para me inserir, né? pessoas. Já usei roupa que eu não queria, já fiz o que eu não gostaria de fazer para poder me inserir, para poder agradar, para poder. Então, assim, quando na verdade me faltava informação sobre o que era de fato uma convivência em grupo, né? Eu achava que evitar conflito era não entrar numa briga, quando na verdade. é, Briga é uma coisa, conflito é outra, tá, pessoal? Então, discussão é uma coisa saudável, briga é outra coisa. Muitas vezes eu achava que discussão, conflito, desentendimento, tudo isso era treta. E depois eu descobri que, gente, é a minha frase de cabeceira, assim, todo mundo que me conhece sabe que eu carrego essa frase para cima e para baixo. Não é uma crença, é uma ideia minha, mas eu acho que grandes amizades nascem de grandes desentendimentos, né? Mas eu costumo falar que nascem de grandes tretas. Então, assim, às vezes bons conflitos, boas discussões ajudam até a unir pessoas, mas quando elas são saudáveis, né? Então, isso faz parte de todo um processo que a gente desenvolve de uma comunicação clara, objetiva, também considerando o que a gente sente, o que a gente pensa e tendo à nossa frente alguém que, mesmo que discorde, vai respeitar, vai dialogar com aquilo, né? E na amizade isso é muito importante, né, Dri? Esse fato de é, você poder. É saudável, olha, eu penso isso, e aí a pessoa traz outras informações, que é o pensamento dela divergente do seu, e vocês trocam ali uma troca saudável, legal, de informações diferentes, e se viram que não vão mudar a opinião uma da outra, né? Pode encerrar a discussão, mas às vezes acaba sendo algo, pô, não sabia dessa informação, caraca, né? Sim. Isso pode acontecer, isso é uma discussão saudável, né? Então, Uhum. independente de você conseguir ver, fazer com que a pessoa enxergue com outra ótica, você também tirar alguma informação daquilo que você não sabia, né? Ou alguma coisa positiva. Então, eu também acho as discussões super válidas desde que a gente respeite, né? O Exato. outro lado. Eu tenho grandes amigos de muito tempo de caminhada e que a gente tem ideias diferentes, né? Que a gente tem até modos de vida diferentes, mas são grandes amigos, grandes parcerias mesmo. Até dentro de casa aqui, né? Fala um pouco aqui de casa, a minha convivência familiar nuclear, eu, meu marido e minha família extensa, né? A, os tios, primos, enfim, a gente tem formas de pensar diferentes, mas que em algum momento eu entendi que a gente consegue encontrar uma sintonia, né? A gente consegue conversar bem sobre aquilo que é divergente, né? Sobre ideias diferentes e com muito mais respeito, né? Por isso que eu falo assim, essa convivência constante, se ela precisa acontecer, a gente vai sintonizando ao longo do tempo que a gente vai passando juntos. Também isso é possível. Eu tenho uma frase que eu carrego muito comigo, além daquela, grandes amizades nascem de grandes tretas. Tem uma outra frase que eu carrego muito, que assim, eu aceito o melhor que alguém pode me dar, mas eu também me orgulho muito do melhor que eu posso passar para frente, né? E daí para cima, eu não posso parar meu processo de desenvolvimento. Exatamente. Exatamente. E é muito essa questão, né, Adri? Eu acho que a gente tem que sempre buscar também se conhecer cada vez mais. E, embora a opinião do outro possa ser construtiva, a gente não deixar de ter a nossa identidade para agradar os outros, né? A famosa síndrome da boazinha, né? Uhum. Então, assim, também, olha, esse aqui é meu limite, essa aqui é a minha opinião, né? Porque acaba que a gente
pode perder um pouco da nossa identidade. E eu acho que perde totalmente, sendo bem sincera. Se Uhum. você for fazer tudo que a sociedade, né, impõe como, sabe, o correto, a gente perde a nossa identidade e todos os seres humanos são diferentes e pensam diferente. E eu acho que, honestamente, o mundo seria muito diferente se todo mundo realmente tivesse a sua própria identidade. Porque eu acredito que tem muitas e muitas e muitas pessoas que botam uma máscara para serem aceitos diante da sociedade. E a quantidade de amigas e amigos que não falam, ai, Carol, mas e se os outros falarem isso, se os outros falarem aquilo? Então você percebe que a pessoa acaba, às vezes, deixando de postar o que ela quer, deixando de se impor, deixando de ser quem ela é, com medo do que os outros vão pensar, com medo do que os outros vão falar, e aí ela perde a identidade dela. E como que teriam pessoas que, se tivessem, mostrassem para o mundo a própria identidade, não poderiam transformar o mundo, fazerem coisas muito incríveis e serem muito livres, terem uma vida com muito mais qualidade se não se importassem com o julgamento alheio. É claro que é chato a gente receber um julgamento alheio, mas como tem pessoas que falam, não, mas como é que eu vou ficar mal falada? Porque você fez o que você achou que era certo, ou aquela questão também de o homem pode, a mulher não pode, a mulher vai ficar mal falada. Então, assim, há controvérsias, mas eu acho que é libertador quando você assume a sua identidade e fala, ah, vai mudar alguma coisa na minha vida se a pessoa achar isso de mim? E eu vou querer uma pessoa perto de mim que, pô, que bota amarras em si mesma e espera que os outros vão colocar a margem dela mesma, sabe? Então, assim, eu comecei a me questionar muito esse ponto de, nossa, eu vou querer perto de mim uma pessoa que tá ali pisando em ovos, deixando de ser ela mesma, julgando a opinião dos outros, e ela também tem medo de ser julgada. Pra que eu vou fazer isso, né? Tipo, Uhum. né, Ju? E aí tem essas duas perspectivas, né? Como eu me relaciono com pessoas com as quais eu não escolhi conviver, então eu chego num ambiente, né? Eu faço parte de um ambiente, eu não escolhi estar ali, por exemplo, familiar, mas chega um momento que eu posso escolher estar ou não em outros ambientes. Então, por exemplo, até a vizinhança, né? Precisam falar, bom, eu moro hoje num espaço que eu escolhi estar, mas eu não escolho os meus vizinhos, eles podem mudar a qualquer momento, né? Eu escolho estar aqui. Então, eu tenho a sorte de ter vizinhos muito bons, pessoas muito bacanas, inclusive alguns deles vão assistir isso aqui, eu acho, né? Ai, Então, que bom. queria Ai, deixar aqui meu agradecimento de pessoa, eu convivo aqui no meu prédio com pessoas muito interessantes, muito legais. Mas assim, eu não escolhi esta relação, eu não escolhi estas pessoas, mas eu escolhi esta relação, se eu tenho uma boa relação ou não. Agora, quando eu estou também num ambiente familiar, eu não escolhi estar ali, né? Quando eu sou criança, por exemplo, mas com o passar do tempo, eu posso ir fazendo as minhas observações e pensando os meus comportamentos a partir das vivências que eu tenho. Então, eu convido o pessoal que está assistindo a gente a fazer um caminho inverso. Imagina que você é adulto e chegou na sua vida uma criança com ideias diferentes, com perspectivas diferentes. Assim, eu tenho amigos que são super, super tranquilos. Assim, são pessoas que passam de ouvindo música tranquila e tal, não sei o quê, são muito, né? E a criança é super acelerada, super questionadora, pergunta e sobe no sofá e dá pirueta e faz estrelinha e vai para aula de dança e gosta e tal, não sei o quê. E aí você, nossa, mas essa criança não puxou nada, né? É verdade, pode ser que ela não tenha curtido esse seu lado muito tranquilo, e talvez essa criança queira outros desafios, e já como criança ela também tem todo o direito de pensar aquilo que ela quer, né? Muitas vezes a gente tem a obrigação de ir norteando para que aquelas ideias não sejam disruptivas, não a coloquem em risco, a gente vai conversando, orientando, enfim. Mas a criança ela chega, né? Eu quero cantar bem alto hoje. Tá, esse espaço te proporciona cantar bem alto, por que não, né? Então, exatamente. tem
Um exemplo é meu e da minha sobrinha, uma vez, eu não sei se eu já contei aqui para vocês o exemplo do elevador, e eu achei super bacana. Ela tinha na época 4 aninhos, e ela é muito perguntadeira, muito inteligente, fala, brinca, dança, assim, é super espertinha. E aí, uma vez a gente estava subindo o elevador e ela estava falando alto, estava gritando, só estávamos eu e ela no elevador, né? E eu falei para ela, eu falei assim, olha, aqui no elevador a gente fala mais baixinho. Aí ela olhou pro lado, não viu ninguém, e ela fez assim para mim. Eu falei, putz, você tem toda a razão. Realmente, aquele baixinho foi uma expectativa que eu coloquei, né? E não tinha por que ela falar baixo, ela estava sendo super espontânea. Aquela preocupação era só minha. Então, eu convido as famílias aqui a fazerem esse movimento de que a pessoinha que está chegando na tua família, ela também pode ter norteadores saudáveis para conviver interpessoalmente, para ela fazer escolhas saudáveis, para ela ser espontânea sem pisar na ética, né? Exatamente. E aí o que acontece, né? Tem muitas famílias que fazem uma repreensão, né, com a criança ali, e aí depois a criança ela fica recuada, né? Ela vai crescendo, deixando um pouco de ser quem ela poderia ser, perder um pouco a identidade dela. Uhum. Exato, existem, deixo claro aqui, né? Se não pode ser que a gente receba críticas por não ter explicado direitinho, mas deixo claro aqui. Então, por exemplo, se uma criança quer usar química no cabelo, tá, vamos pensar se a química vai machucar, né? Se é tóxico, enfim, a gente vai nortear isso, a gente vai conversar, explicar que não é naquele momento, enfim, depois quando você crescer um pouquinho mais, ficar adulto e tal, e aí você movimenta aí do jeito que você quiser. Então, assim, eu quero sair correndo no meio de uma loja de cristais. Não, realmente, essa espontaneidade aqui a gente vai precisar segurar um pouquinho, vai causar prejuízo, você vai se machucar. Enfim, então a gente vai norteando os comportamentos, mas não para que a criança faça ou deixe de fazer aquilo que é expectativa só nossa, como falar baixo no elevador. Só estava eu e ela não precisava falar baixo, né? Agora, se tivessem outras pessoas, se ela estivesse falando algo da intimidade dela, se ela estivesse falando algo que faria uma exposição dela ou de qualquer outra pessoa ali, eu ia falar, ó, aqui é lugar da gente falar baixinho, tá? Aí faria sentido, né? Que Sim. aí a gente ia checar quais seriam os prejuízos. Então, assim, pessoal, quando a gente fala de educação para criança, a gente também pensa nessas portinhas que elas podem abrir para vivenciar já relacionamentos interpessoais mais saudáveis. Com certeza. Tá? Então, mãe, sei lá, quero botar um piercing aos 5 anos de idade. Não, né? Vai machucar, vai doer, vai infeccionar, isso não vai ser legal, enfim. Uma Então, tatuagem no 10. não, então, assim, é uma coisa que você já, enfim, acho que tudo que é explicado, né, é orientado adequadamente, faz ou não faz sentido para a criança. Então, assim, a gente vai aprendendo. E quando a gente chega na idade adulta, se nós não aprendemos isso, onde é que a gente aprende, Carol? A gente aprende na vida, né? Na Eu acho que vida. a gente aprende na vida, a gente aprende. A gente acaba, assim, eu falo isso até por experiência própria, ninguém me ensinou isso, né? Eu fui Uhum. aprendendo na vida, assim, a minha identidade. Eu quero seguir esse caminho. Talvez eu seja considerada estranha ou diferente, mas na minha visão não é estranho ou diferente, é quem eu sou. Mas a sociedade está acostumada a ter muitas pessoas que seguem aquele padrão para não serem julgadas. Mas quem será que é cada pessoa ali, de verdade? Se não Pois é. tivesse essa coisa que blinda, né? Essa tela que blinda para não ter o julgamento. Quem seria? Será que não existiriam muitas pessoas revolucionárias? Acredito que sim. Eu acho, eu li há muitos anos atrás o livro Elogio à Loucura, de Roterdã, e é o livro que eu mais amo, mais amo. Assim, tem vários livros aqui que eu gosto E a, muito, mas esse é é, lindo. e a loucura é considerado o quê? Algo que é fora do padrão. Negativo, algo Exato. negativo para muitas pessoas. É, e a loucura, por exemplo, nossa,
você tem um trabalho que você ama, mas um trabalho que você não gosta tanto, você vai ganhar muito dinheiro, que loucura. Mas, sabe? Então, assim, mas cada pessoa tem a sua opinião. Então, o que é loucura, né? E foi graças à loucura que foi isso que você falou. Muitas coisas são transformadas, muitos acontecimentos positivos, revolucionários, só são possíveis porque alguém rompeu um padrão de conduta considerado adequado pela sociedade para poder fazer aquilo que achou que era necessário fazer. Ponto. Aí eu sou louca. Realmente. Tem coisas que são arriscadas, mas podem dar muito certo, como podem dar muito errado, e pode ser uma loucura, mas loucura porque não tá ali dentro da coisa, daquela coisa linear, né? Mas Uhum. a vida também, o que que é a vida se ficar só no linear, né? Pois é, gente, é como um exame de coração, né? A vida tem altos e baixos e isso é maravilhoso, assim. Por isso que quando a gente não aprendeu nos primeiros anos da nossa vida, a gente vai aprender com a vida e tá tudo bem, pessoal. Tá tudo bem, a gente vai cometer erros, a gente vai cometer acertos, né? A gente vai se surpreender, a gente vai se repreender, a gente vai ficar chateado, a gente vai ficar muito feliz, mas o nome disso é vida. Se a gente está vivendo todos os dias um constante ir e vir do mesmo lugar para o mesmo destino, aí, gente, vamos botar mais emoção na nossa vida, tá muito chato. Gente, aí tem que colocar um pouquinho mais. Pois é. Então, ficamos aí com a loucura como nosso norte também para a saúde mental, né, Carol? É, a saúde mental também envolve um pouquinho de loucura, um pouquinho de risco, um pouquinho de adrenalina. Exato. Pessoal, deixamos aqui o nosso recado mais uma vez. Gostei muito desse nosso bate-papo. A gente começou pensando nada e falando tudo que achou Nossa, importante, né? eu Quando a acho que foi gente um dos melhores conversou. vídeos, se não o melhor, assim, gostei bastante. Exato, a gente começou antes de a gente iniciar, a gente falou, o que a gente vai falar? E é Aham. muito como a gente começa uma coisa pequena e vai indo, e histórias que levam para outras histórias, que levam para outros insights e outras reflexões, e vai levando para muitas coisas aí, né? Pois é, e aqui pode. Pessoal, É, fica aqui o nosso abraço, mais uma vez agradecendo a todos que ficaram até aqui assistindo a gente. Não esqueçam de curtir, compartilhar principalmente com as pessoas com quem vocês convivem, né? Olha só, relacionamento interpessoal é isso isso, bora lá. E a gente volta na terça-feira. aí. Um beijo. Um beijo, meu bem. Tchau, tchau.